Alô você, nós estamos aqui no terceiro vídeo, o último dessa série, apresentando para você o livro de Atos como manual de plantação e revitalização de igrejas. Tá certo? Eu estou fazendo isso aqui no meu canal pessoal, espero que você se inscreva, que você compartilhe, que você nos ajude a divulgar esse canal pessoal. Tá bom? Então nós estamos, esse livro, Plante Igrejas, né? Princípios Bíblicos para Plantação e Revitalização de Igrejas. Esse livro, ele é fruto da minha experiência pessoal no ministério, 35 anos plantando e revitalizando igrejas, e principalmente da minha vida devocional de oração e de vida com Deus. Então esse livro é um estudo onde se apresenta 10 princípios para plantação e revitalização de igrejas. Eu já apresentei nos 2 vídeos anteriores os 6 primeiros princípios do livro de Atos, né? A obra missionária é a prioridade da igreja, o Espírito Santo é o executivo da obra missionária, a oração é a chave para a obra missionária. Quarto princípio, o homem é o método de Deus, escolhido por Deus para promover a obra missionária. Sexto lugar, a igreja local é a base para a plantação de igrejas. Hoje nós vamos para os 4 últimos princípios. E o de hoje, o 7º princípio, é que a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Preste atenção, porque há muitas pessoas que entendem completamente diferente. Eles acham que a doutrina da eleição desmotiva a obra da evangelização. Mas é o contrário. É justamente o contrário. Porque se não houvesse a doutrina da eleição, pessoas não seriam convertidas. Mas porque existem pessoas eleitas que foram escolhidas por Deus, que foram redimidas por Jesus Cristo, a eficácia da evangelização está justamente por causa da doutrina da eleição. E Paulo coloca isso de forma clara, de forma maravilhosa, né? Ele vai dizer, tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que eles possam receber a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Em Tito capítulo 1, versículo 1, Paulo diz que ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. No livro de Atos você vai encontrar maravilhosamente essa doutrina sendo apresentada, né, nos discursos, nos sermões, e é muito interessante porque lá em Atos 13:48 diz que os gentios se alegravam por terem crido no Evangelho, e diz lá que creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Então, a salvação é a consequência da eleição. Tá certo? Então, não existe a possibilidade de você fazer a obra missionária se você não estiver motivado pela doutrina da eleição. Leia Efésios capítulo 1, você vai descobrir isso. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, você vai descobrir isso. Paulo e Pedro, na sua carta, de 1 Pedro capítulo 1, ele coloca isso também no prefácio da sua carta. Tá certo? Então, 8º princípio. O 7º, a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. O 8º princípio, missões acontecem em tribulações. Alguns comentaristas dizem que o livro de Atos podia ser Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Apóstolos, em meio às tribulações. Porque a tribulação está presente no livro de Atos, né, nas viagens missionárias, na perseguição que foi feita à igreja. Então, não existe a possibilidade de você pregar o Evangelho, de você fazer a obra missionária sem muita tribulação, né? E lá em Atos capítulo 14 diz que Paulo viajava, visitando as igrejas, fortalecendo a alma dos crentes, dos novos crentes, explicando para eles que só através de muitas tribulações nós chegaremos ao reino dos céus. Então, não existe possibilidade de nós fazermos a obra missionária sem luta, sem perseguição, sem dificuldades, sem oposição, sem críticas. Então, anime o seu coração, tá certo? Vamos para o outro princípio, 9º princípio. Dinheiro não é empecilho para missões. Se você pegar o livro de Atos, você vai descobrir que Atos vai nos ensinar
a relação da igreja, dos crentes primitivos com o dinheiro, né? No primeiro confronto que Pedro e João têm na porta do templo, com um homem que estava ali totalmente paralítico, ele diz para o homem: nem tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, né? Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Então a igreja nunca fez a obra missionária dependendo do dinheiro. Há muitas igrejas hoje que dizem: nós não nos envolvemos com missões, nós não plantamos igrejas, nós não sustentamos missionários, porque nós somos uma igreja pobre, porque nós não temos dinheiro. Veja bem, meu irmão, você está completamente equivocado. Porque o dinheiro não vem antes, o dinheiro vem depois. Se você começa a obedecer, se você começa a praticar a obra missionária, Deus enviará os recursos. Tá certo? E o livro de Atos vai nos mostrar isso. Era uma igreja pobre, mas uma igreja que nunca faltaram os recursos de Deus para que essa igreja avançasse, fosse adiante. Tá certo? E eu quero concluir com o 10º princípio, e o 10º princípio diz assim: missões são ações. O livro de Atos, o nome dele no grego é Praxis dos Apóstolos. Praxis significa prática. Se nos 4 evangelhos nós temos ali a base da igreja, né? O treinamento da liderança, Atos dos Apóstolos, você vai ter a prática disso. Então, eu acho que nós já gastamos muito tempo fazendo congresso de missões, falando muito sobre missões, apresentando estatísticas de missões. Nós precisamos colocar a mão no arado. Então, se a sua igreja ela está estagnada, se a sua igreja está precisando de uma revitalização missionária, faz o seguinte: no próximo culto você prega à noite um sermão sobre missões e levanta uma oferta missionária para um campo missionário da IPB. Tá certo? Pode ser um campo local, um campo transcultural. Se você quer revitalizar, reúna o seu conselho e a partir do próximo mês você vai abrir 2 ou 3 pontos de pregação aí na sua cidade. Então tem que colocar a mão na massa. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua igreja. Um grande abraço.